E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Gantes. A gente está em mais uma videoaula do canal Viaja Nessa História. Hoje a nossa aula é sobre Hebreus, tá? Quando a gente fala dos Hebreus, então, a gente tem que entender primeiro onde esse povo vive, né? E quais as características desse povo. Então, eles são povos seminômades. O que quer dizer seminômade? Ele se fixa, né, em alguns lugares por um certo tempo, mas quando as condições não são propícias, eles trocam, eles migram de lugar, tá? São povos também de origem semita, que quer dizer o quê? Quer dizer que eles se consideram descendentes de Sem. Ai, esses meus cachorros. Se consideram descendentes de Sem, tá? Filho de Noé. Então, o que acontece? Os hebreus, eles são um dos povos que se consideram filhos descendentes desse filho de Noé, tá? Também se consideram descendentes do filho de Noé os árabes do deserto, árabes nômades do deserto, tá? Então, o que vai acontecer? Esse é o meu cachorro gritando enlouquecidamente porque tem um cachorro na frente do portão, tá? O Abraão, então, vai ser o patriarca desse povo hebreu. Ele vai ser o fundador, tá, das tribos hebraicas, tá? E o que vai acontecer? O Abraão, ele é de origem suméria, né? Ele vai viver na cidade de Ur, na Suméria, na Mesopotâmia, e ele vai receber uma mensagem de Deus, né? Não o Deus mesopotâmico, mas o Deus de Abraão, que se fala, né? Que é Yahvé, e esse Deus vai dizer que o Abraão pegue o seu povo e leve para Canaã, que é a terra prometida, tá? Esse Deus, Abraão vai ser o primeiro cara a cogitar ali um monoteísmo dentro dessa região mesopotâmica, né? Nós temos os monoteísmos sendo criados tanto dentro do judaísmo, que vai ser a religião, né, que vai ser criada do povo hebraico, né, do povo hebreu, mas também os muçulmanos vão vir a partir do monoteísmo que vai surgir nessa região, e o contato, né, que vai existir. Para os muçulmanos, Deus é Alá, né, não é o mesmo Deus de Abraão, mas os árabes do deserto, nômades do deserto, né, vão ter traços do judaísmo também na sua cultura. Por quê? Porque tu vais ter o Abraão tendo um filho com a esposa, que é o Isaac, e que vai dar continuidade ao povo hebreu, né? E toda a cultura hebraica. E vai ter um filho do Abraão com a escrava, já que a mulher dele passou muito tempo sem conseguir engravidar. E aí esse filho com a escrava vai dar origem aos nômades do deserto, tá? Bom, passando, qual é a localização que nós temos então? A Palestina, ó, que é Canaã, fica nessa região aqui, tá? Sendo que Canaã era tudo isso, tá? A Palestina, então, que é onde o povo hebreu vai ficar, é essa região aqui do Rio Jordão e do Mar Morto. Os fenícios, lembram que eram chamados de cananeus? Eles ficam nessa região um pouco mais ao norte, né? A cidade de Ur é aqui, ó, na Mesopotâmia, né, na região entre os rios Tigre e Eufrates, e de Ur eles vão caminhar até aqui a Palestina. Por que os descendentes de Abraão vão estar tanto, os descendentes de Isaac, né, filho de Abraão, vão vir para a Palestina, e os descendentes do filho da escrava, que eu esqueci o nome da escrava e do filho, tá, vão vir para o deserto da Arábia, ó. Por isso os árabes nômades do deserto, tá? Bom, uma breve história então desse povo. O que nós temos? Nós temos os relatos hebraicos, a tradição hebraica passando através da oralidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles contam as histórias, eles não escreviam as histórias, né? Só que ao longo dos tempos e dos contatos com povos que têm escrita, né, que tinham escrita, eles escreveram alguns desses relatos, né, dessas histórias, e o Velho Testamento cristão da Bíblia, né, é um dos relatos das histórias hebraicas, né, da história hebraica. Claro que a gente tem que lembrar que, tá dizendo então, professora, que o relato bíblico ele é um relato histórico? Não, eu tô dizendo que, embora vindo de uma
uma forma de contar, né, fantasiosa. Fantasiosa em que sentido? Fantasiosa no sentido de que existem milagres, existem aparições de Deus, né? Ai, professor, tá falando que Deus é fantasia? Não, eu tô dizendo que num relato histórico tu não diz que Deus falou com uma pessoa, né? Num relato histórico tu fala o que uma pessoa falou com a outra e pode ser comprovado, né? É essa a questão. Então, todo relato que tem a questão de espiritualidade, né? Quando tu fala historicamente, ele é chamado de relato fantasioso, né? Ele tem alegorias, né? Que são o quê? São formas de tu falar dos fenômenos da natureza, tu falares dos fenômenos espirituais, né? E aí o que acontece? Embora a Bíblia seja assim, porque ela é um livro religioso e espiritual, ela conta também algumas etapas, né, históricas que o povo hebreu, né, viveu, tá? Então, segundo a tradição, Abraão é um monarca fundador, né, da nação hebraica. Ele vai receber de Deus a missão de migrar para Canaã, né, que é a terra prometida, e vai chamar essa terra depois de Palestina, onde hoje é o Estado de Israel, tá? Vão passar os cananeus, os hebreus vão entrar em conflito com os cananeus que já viviam nessa região, né, que nós sabemos que são os fenícios. E o que vai acontecer? Ao longo dos anos eles vão migrar dessa região, porque a gente falou também que os fenícios se voltaram para o mercado marítimo, porque a região era de uma agricultura difícil, né? É uma região montanhosa, uma região desértica, então os hebreus também vão ter dificuldades nessa região. Então, quando as dificuldades ficam muito grandes, eles vão procurar terras mais férteis. E nessa procura, já que eles são seminômades, vão chegar ao Egito. E no Egito eles vão passar de 300 a 400 anos. Só que, sendo um povo dessa região, o faraó tinha domínio sobre eles. Só que o faraó não deixou eles serem livres. O faraó escravizou essa etnia, né? Então eles foram escravizados pelo faraó. Nesse contexto aqui é que nós temos a história do Moisés, que libertou os hebreus, né, do jugo do faraó. O Moisés, ele vai ser um filho de hebreu, tá? Que existia uma profecia de que em determinada lua ia nascer alguém dentro do povo hebreu, né, que iria salvar o povo hebreu. E aí o que o faraó faz? Ele manda matar todas as crianças hebraicas, né, que nasceram nessa época. E aí a mãe do Moisés coloca ele num cestinho no rio, né? E agora não me lembro se a filha ou a irmã do faraó acha essa criança. E ela cria essa criança, porque ela diz pro faraó que é uma criança só, né? Ele matou um monte. Só que aí o Moisés vai ser criado dentro da realeza egípcia, e quando ele fica adulto ele descobre que ele era um hebreu e ele vê o povo dele sendo sacrificado, né? Sendo escravizado. E aí o que acontece? Ele vai a partir de mensagens de Deus, né? Ele vai dizer ao faraó para libertar o povo, senão vai vir as pragas para o Egito. Aí Deus manda as pragas. E aí, por fim, o faraó permite, né, que o povo hebreu saia do Egito e volte para onde? Para Canaã, tá? Essa migração do Egito para Canaã é chamada de Êxodo, ok? E vai acontecer de 1300 a 1250 a.C., mais ou menos, tá? A terra de Canaã, que é a Palestina, né, ela vai ser dominada depois por assírios, por persas, por babilônicos, né, por assírios, babilônicos, persas, por macedônios e por fim por romanos, tá? E aí durante esse domínio romano, que é de 70 depois de Cristo, né, no ano de 70 depois de Cristo, essa Palestina vai ser uma província romana, mas ela vai ter várias rebeliões. E aí os romanos vão acabar com o povo hebreu dentro da Palestina. Vão fazer com que os hebreus saiam dessa região, né? Vão desmantelar as organizações hebraicas dentro da Palestina, tá? Depois de eles serem retirados pelos romanos da Palestina, expulsos, né, pelos romanos, essa expulsão é chamada de diáspora. O que é uma diáspora? É quando parte da população é espalhada pelo mundo,
tá? Então nós temos a diáspora hebraica, que é onde a população hebraica se espalha pelo mundo e vai ter como unidade, como identidade, não mais a terra a que eles pertencem. Que eles não vão ser chamados de hebreus por viverem em Canaã ou na Palestina, né? Eles vão ser chamados de judeus porque a unidade étnica está relacionada agora à religião, que é o que mantém eles unidos como grupo, mesmo espalhados pelo planeta, tá? Até 1948, os judeus ficaram longe da Palestina. Então, de 70 até 1948, aí, mais de 800 anos ficaram fora das terras, né? Quando tu tens a Segunda Guerra Mundial acabando em 1945 e as atrocidades todas que os nazistas fizeram com os judeus em campos de concentração, tu tens uma grande quantidade de judeus que tem um problema aí. Eles querem voltar para Canaã, porque eles sempre quiseram voltar para Canaã, né? Mas eles também não querem, os países não querem aceitar aquele monte de gente que foi, que está numa situação de miserabilidade, né? Então, é uma quantidade grande da população que precisaria ser cuidada por um Estado. E aí o que a ONU vai fazer? A ONU vai aproveitar esse momento, né, e vai criar o Estado de Israel. Recriar, né, porque nós vamos ver que o Estado de Israel foi criado pelo Davi, né, pelo Saul, pelo Davi, vai ter o esplendor no reino de Salomão e depois vai ser desmantelado. Então vão recriar o Estado de Israel. Qual é o problema? Na Palestina já tem gente há 800 anos vivendo, né? Então essa população palestina não vai aceitar a criação do Estado de Israel. Só que se cria um problema. Por quê? Porque no momento que a Palestina não aceita o Estado de Israel, para tu seres considerado um Estado, tu tens que ter língua, cultura, exército e fronteira. E os outros países têm que aceitar as suas fronteiras, né? Como na ONU os países aceitaram que a Palestina perdesse território para Israel, a Palestina é a única que não aceita. Então o que acontece? A Palestina não é reconhecida, as fronteiras que a Palestina diz que existem, né? Que são as fronteiras do Estado palestino. Então a Palestina, não sendo reconhecida pelos outros, ela não tem voz dentro da ONU, e aí é uma série de contextos econômicos e políticos que vão privilegiar o Estado de Israel. Já que tu tens judeus espalhados pelo mundo, então existem judeus em vários estados que vão pressionar as políticas para ajudarem o Estado de Israel. Tu vais ter uma grande quantidade desses judeus que estão saindo de campo de concentração indo para Canaã, para Israel, que se foi formado, mas também tem judeus ricos de outros países que fugiram da Europa na época da guerra, né, que também vão ir para essa região, né? Tu tens judeus que não vão voltar para Canaã, mas vão, por exemplo, financiar o Estado de Israel. Por quê? Porque ao longo dos séculos os judeus ficaram mais voltados, eles foram perseguidos pelos católicos, né? Mas eles sempre puderam trabalhar na parte de comércio e de lucro, já que a religião católica pregava que o lucro, não, se tu tivesse lucro tu não ia para o céu, só que os judeus têm outra religião, né? Então eles vão trabalhar na parte dos bancos, vão trabalhar na parte dos comércios, e aí quem trabalha com banco e com comércio numa época onde o burguês é a classe dominante, né? É o rico, uma parte da burguesia vai ser de gente judaica, né? De gente judeu, né? De pessoas judias. E aí o que vai acontecer? Essa parte vai financiar o Estado de Israel. E hoje Israel é uma potência dentro do Oriente Médio e a Palestina cada vez perde mais território, porque como as fronteiras dela não são reconhecidas, o que acontece? Israel tem as suas fronteiras reconhecidas e ainda expande. E aí cada vez mais tu tem o povo palestino sendo massacrado pelos israelenses, né? Bom, passando disso, nós voltamos para a Antiguidade e vamos falar um pouco das etapas políticas dos hebreus, tá? Então, tu tem uma fase chamada de fase do patriarcado, tá? Onde tu tem a época aí sendo de 2000 a 1200 anos atrás. Os patriarcas são aqueles chefes de família que a gente já tinha conversado, né? Que Abraão é um. E esses chefes de família são chefes do clã, né? O patriarca, então, ele é um líder religioso, né? E depois tu tens a fase dos juízes. A fase dos juízes é o quê? Tu tens
um crescimento, né, do populacional, e aí tu tens criações de vários clãs. Então tu tem 3 ou 4 patriarcas, né, unidos, criando o que? Uma tribo. Né? E nessa tribo se escolhe entre os patriarcas um que vai ser chamado de juiz, né? Que vai ser eleito pelos outros patriarcas, e esse cara vai governar a tribo. Os hebreus se organizaram em 12 tribos, tá? Então tu tens 12 juízes, na realidade, né? Mas são eleitos. Bom, e no final a fase dos reis. Por quê? Porque essas 12 tribos vão ser unificadas depois por um líder que vai ser o rei, tá? O primeiro rei vai ser Saul, tá? Que vai se suicidar. Depois Davi assume. Davi era um dos guerreiros de Saul, tá? O filho de Davi vai ser Salomão, e o auge do reino de Israel vai ser o governo do Salomão, tá? Eles vão ter templos, eles vão ter comércio com os outros lugares, eles vão ser extremamente ricos nessa época e vão viver um período de paz também, tá? Divisão política depois da morte do Salomão, tá? Salomão morre, tá? E vai existir disputas entre os filhos de Salomão, e vai existir o que ficou conhecido como cisma hebraico, ou seja, o racha hebraico. O reino de Israel vai ser dividido em 2, tá? Vai ser criado o reino de Israel e o reino de Judá, tá? O reino de Israel ficava ao norte e tinha 10 tribos, e o reino de Judá ficava no sul e tinha 2 tribos, tá? Em 722, o reino de Israel vai ser conquistado por Sargão II, né, que é um rei assírio, naquela expansão dos assírios que nós vimos, né? E as 10 tribos que vão compor esse reino de Israel, elas vão ser ou mortas, né, ou quem sobreviveu vai ser assimilado pela cultura assíria. O que é isso? Vai entrar nos costumes assírios e vai deixar os costumes judeus, tá? Em 586 a.C., é o reino de Judá que vai ser conquistado, tá? Só que agora vai ser conquistado pelos novos babilônicos, os neobabilônicos, que nós vimos que foram os povos que conquistaram os assírios, né? Na expansão também desse grupo babilônico. O rei Nabucodonosor é que vai conquistar as outras 2 tribos, né, dos judeus que estão no reino de Judá. Os judeus, então, desse reino vão ser levados para a Babilônia, no que ficou conhecido como cativeiro da Babilônia, tá? O que nós temos? Depois da escravização dos judeus pelos babilônicos, tá? Os neobabilônicos que nós chamamos, os babilônicos é que agora foram conquistados pelos persas. Então, todos aqueles grupos que a gente viu que estavam conquistando uns aos outros, quando nós vimos dos povos mesopotâmicos, os hebreus estão vivendo nessa região, né? Então, eles estão sofrendo as ações dessas expansões dos outros povos. Então, quando os persas dominam os babilônicos, lembra que eu falei que os persas dominam quase todo essa parte da Ásia Menor, do Oriente Médio, né? E os persas são extremamente tolerantes. Então o que a gente está falando? A gente está falando que os persas libertam os judeus desse cativeiro da Babilônia. Porque para os persas, tanto faz a tua cultura e a tua religião. Então eles não vão exigir que os hebreus sejam da religião persa, né? E junto com isso, eles também não vão se importar se os hebreus estão na Babilônia ou estão em Canaã, se tanto a Babilônia como Canaã faz parte do Império Persa. O que os persas querem? Que seja pago impostos a eles. Tanto faz se tu está na Babilônia ou se tu está em Canaã. Então, os persas vão permitir que os judeus saiam da Babilônia e voltem para Canaã, tá? Depois, os persas vão ser dominados pelo Alexandre o Grande, que é macedônio, né? E depois o Alexandre o Grande vai ser dominado pelos romanos. E aí a gente viu lá que no ano de 70, os romanos vão expulsar da Palestina o povo hebreu, né? A economia, então, desse povo hebreu é baseada no pastoreio, né? E quando eles começam a se fixar em terras que são mais férteis, eles vão começar a agricultura dos cereais. Tu tendo excedente de agricultura e artesanato, tu começa a ter comércio, tá? A sociedade. Então a sociedade é uma sociedade patriarcal,
né? Então, baseada no patriarca, no chefe de família, né? Mesmo que tu tenha reis, que tu tenha juízes, tu vais ter a base da sociedade sendo esse patriarca, né? Tu vais ter depois os juízes, como eu expliquei da outra vez, e até os reis, né? Os hebreus vão possuir escravos e também as mulheres e os filhos vão ser considerados propriedades desse homem chefe de família, né? Então, o patriarcado que nós temos hoje na sociedade ocidental, ele tem origem nesse grupo, né, étnico, nesse povo hebraico, tá? Hebreu. Durante o êxodo, então, Moisés vai receber as tábuas dos 10 mandamentos, porque Moisés vai do Egito até Canaã e ele passa pelo Monte Sinai, onde ele sobe o monte, recebe as placas, né? Ele recebe uma mensagem de Deus, faz as placas com os 10 mandamentos, né? As regras pelas quais o povo hebreu vai ser pautado para os próximos séculos, né? Então tá aí a parte que regra essa sociedade. A religião hebraica, então, é o judaísmo, né? Então vão ser considerados povo judeu também, quando eles perdem o território. E o judaísmo é uma das primeiras religiões monoteístas que vão se formar, né? E esse monoteísmo vai vir com essa ideia de Deus único, né? Por ser monoteísta, mas um Deus homem, né? E essa ideia do homem subjugando os animais, subjugando as mulheres e subjugando os outros povos, tá? Qual é o Deus único, então? O Deus único se chama Yahvé, tá? É o mesmo Deus cristão, tá? Só que, se vocês pararem para pensar, os judeus, eles acreditam que Yahvé é uma palavra tão sagrada que não deve ser pronunciada pela boca humana. Então, eles escrevem o nome de Deus, mas eles não leem o nome de Deus, eles não falam o nome de Deus. Quando tu tens essa cultura judaica dando origem ao cristianismo, os cristãos já não usam nem a escrita do nome de Deus, né? Então a gente usa o título, que é Deus, né? Mas Deus é um título, não é um nome para a divindade, né? A divindade se chama Yahvé e é a mesma divindade judaica, tá? Yahvé, ao longo dos anos, né, nas diferentes línguas, ele passa de Yahvé para Javé, de Javé para Jeová. Então, os testemunhas de Jeová, eles estão falando o quê? Um nome de Deus na realidade, né? É o mesmo Deus dos cristãos, é o mesmo Deus dos... os testemunhos de Jeová são cristãos, desculpa. É o mesmo Deus dos católicos, é o mesmo Deus dos evangélicos, é o mesmo Deus dos judeus, tá? A tradição, então, é passada oralmente, né? Tu tens relatos no Velho Testamento da Bíblia, na Torá, que é o livro sagrado deles, é um negócio redondo, assim, cheio de papiro, né? E no Talmud, que também tem o registro da tradição judaica. Vamos acreditar na vinda do Messias, que o Messias vai salvar o povo judeu, né? Aí que está a diferença dos cristãos. Os cristãos acreditam que o Messias foi Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus sacrificado em nome dos pecados para limpar, né, a humanidade dos pecados. Para os judeus não, para os judeus o Messias ainda vai vir para salvar, tá? Vão comemorar a Páscoa, tá? Mas a Páscoa judaica, ela é uma comemoração da saída do Egito, né, do Êxodo. Vão comemorar o Pentecostes, tá? Que vai celebrar os 10 mandamentos. E vai ter também os tabernáculos, que é uma comemoração pela volta da Palestina, né? Para chegar até a Palestina depois de ter saído do Egito. Bom, era isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijão para vocês.